Muito bem, vamos ver então agora uma consequência, né? Uma aplicação lá do teorema fundamental para integrais de linha e a utilidade dele. Observe o que diz o enunciado. Calcule o trabalho realizado pelo campo de força F. Peguei um campo de força simples aqui do R2 para mover uma partícula de A até B. É uma analogia. Talvez isso nem seja real. Bom, observem que não foi dado o caminho, mas a gente sabe que o trabalho é uma integral de linha. Então, como é que eu vou calcular essa integral de linha se eu não sei se é um segmento de reta, se é uma parábola, se ou qualquer outro formato que seja que ligue o ponto A até B, um arco de circunferência? Então, eu não posso simplesmente, vou pegar uma reta. Não, ele não diz que é um segmento de reta, né? Eu, isso só me permitiria se esse campo aqui fosse um campo vetorial conservativo. E uma dica, né, que eu sei que vou usar o teorema fundamental de integrais de linha, é que não foi dado o caminho, só foi dado o ponto inicial e ponto final. Então, de fato, eu vou verificar se esse ponto aqui é conservativo. Se ele não for conservativo, acabou, ponto. Não sei como resolver, porque eu não tenho caminho. Então, a dica é verificar que é conservativo. Ele é bem simples, é do R2. Observem que todas as coordenadas são contínuas, né? Esse cara aqui, essa coordenada e essa não tem problema em nenhum ponto. E na x mais y é contínua, e na x mais y aqui também é a mesma coisa, né? São funções contínuas, então o f aqui é contínuo e a derivada desses caras aqui também são contínuos. Então eu não teria problema em nenhum. Quando isso acontecer, eu vou chamar a atenção, verificando se f é conservativo. Vou até botar assim, ó. Ou seja, que o único jeito de eu resolver é trocar o f pela função potencial, né? Ou seja, será que esse cara aqui é um campo gradiente? Ele é o gradiente de alguém? Se ele for, a gente vai buscar essa função potencial. Ou seja, f admite função potencial. Abreviando aí, o f é o gradiente de um fzinho. E aí, a mesma coisa, né? Dizer que é conservativo, dizer que admite função potencial, o que o f aqui é o gradiente de alguém, é a mesma coisa. Então observe o seguinte, aquilo que eu falei, ó, vem maquiado. Eu não sei, não vem dizendo aqui que isso aqui é um campo gradiente. A única maneira de saber é calculando o rotacional. O rot de F é no R2. Não sei se vocês lembram, para o R2 tem uma expressão bem simples, né? Que é derivar essa segunda coordenada em x menos a derivada desse cara aqui em y, que é o que vai acontecer aqui. Ó. Antônio, se sempre que for no R2, né, se depender só de x e y, eu posso fazer isso? Pode. Apesar de ter a derivada em relação a z, a gente não precisa se preocupar, porque a terceira coordenada aqui a gente vai colocar zero. É no R2, né? Então esse cara está no plano. Aqui é zero. Apareceu uma letra grega, né? Zero. E agora a gente calcula o rotacional. Calcula esse determinante aí. Então aqui vai dar zero. Derivando em z também vai dar zero. Então eu já vou botar zero. Dá zero e zero. Só dá a coordenada em k aqui. Ó. Então vai ser a derivada de e na x mais y, que é e na x mais y, estou derivando em x, menos, derivando aqui na direção k em relação a y, também vai dar e na x mais y. Que foi aquilo que eu falei para vocês. Ó. Então, esse daqui, ó, que é a derivada do e na x mais y, então é a derivada da segunda coordenada em x, menos a derivada da primeira coordenada, né, derivando 1 vai dar zero, em y. O rotacional, quando a função for do R2, é bem simples, tá? Então, de fato, isso aqui vai dar 0, 0, 0, que é o vetor nulo. Aí eu posso dizer, como f
como hot de f igual a 0, f é conservativo. Ou seja, ele é o gradiente de alguém. Ele é um campo gradiente. Então, todo campo gradiente é conservativo. E aí, nós vamos na busca da função potencial. Senão eu não consigo resolver o problema. Encontrando a função potencial. Bom, para encontrar a função potencial, a gente vai usar o macete. Vou botar o F aqui. Que é E na x mais y mais 1 e na x mais y. Então, o que diz o macete? Deixa bem claro aqui. Isso é só para ganhar tempo. Se eu não quisesse usar o macete, eu poderia fazer diferente, tá? Eu poderia fazer o seguinte, já que o campo é conservativo, eu posso escolher qualquer caminho ligando os pontos A e B e resolver a integral de linha. Poderia pegar uma reta, achar a equação da reta que liga A e B e resolver a integral de linha que me dá o trabalho. O resultado vai dar o mesmo. Então, pelo macete, o meu fzinho de xy, porque o meu campo gradiente aqui é do R2, é a integral da primeira coordenada em x mais a integral da segunda coordenada em y. Então, o meu fzinho, não esqueça da constante no fim. Então, integrando isso aqui em x dá ele mesmo, porque se eu chamar x mais y de u e derivar, vai dar dx igual a du. Então, isso aqui vai dar e na x mais y, mais x, né, porque eu estou integrando em x, mais e na x mais y, mais uma constante c aí. E aí, o que diz o macete? Então, Antônio, e se o sinal fosse trocado? Bom, aí iria cancelar de qualquer jeito. A não ser que tu tenha errado. Então, vai ficar e na x mais y, mais x, mais uma constante. Essa daqui é a nossa... Opa! Essa daqui é a nossa função potencial. Não. Essa daqui é a nossa função potencial. Antônio, como é que eu sei que eu fiz certo? Aquela história. Calculo o gradiente dessa função, tem que dar o fzão aqui. O fzão é o gradiente do fzinho. E de fato, né? Calculo o gradiente, deriva em x, dá isso. Derivado de x vai dar 1. Se eu derivar em y, vai dar essa coordenada. Então, de fato, é. Tendo feito isso, eu vou calcular o trabalho. Então, o trabalho é a integral de linha de f dr, mas eu não sei quem é o caminho, então eu não posso calcular diretamente, né? Aí eu vou trocar então pela integral de linha do gradiente de f, enfim, ainda é a mesma coisa, dr. Mas aí eu posso utilizar o teorema fundamental para integrais de linha. Que diz que a integral do gradiente é o fzinho aplicado no ponto final, menos o fzinho aplicado no ponto inicial. E aí, o trabalho vai ser o fzinho aplicado no ponto final, que era 1, 1, menos o fzinho aplicado no ponto inicial, que era 1, 0. E aí é só aplicar na função. Né? xy, xy. É só trocar nessa função aqui.
Então vai ficar E na 1 mais 1 mais x, que é 1. A constante não precisa colocar, porque se tu colocar a constante aqui, ó, né, a integral de linha seria definida, daria zero. Menos I na 1 mais 0, que é o x, mais a constante. Aquilo que eu falei, né? Essa constante vai anular com essa, porque vai ficar negativo, então, no fim das contas, a constante é desnecessária. Então, vai dar e ao quadrado mais 1 menos e, né? Que I na 1 é e. Então, vai dar e ao quadrado menos e mais 1. Esse seria o trabalho para aquele campo de força para levar uma partícula de A até B. Vamos ver agora então outro exemplo de como aplicar o teorema fundamental de integrais de linha para calcular o trabalho. Observe então, esse aqui é o exercício, o exemplo do livro-texto, né? Do Stewart. Determine o trabalho realizado pelo campo gravitacional. A anotação aqui que o Stewart usa, confesso que é um pouquinho confusa, mas aí eu detalho aqui na resolução. Ao mover uma partícula de massa mzinho, do ponto, né, mzinho aqui, 3, 4, 12 para o ponto 2, 2, 0, ao longo de uma curva suave por partes. Aí ele pede para ver aqui o exemplo da seção 16.1, porque na seção 16.1 ele define o campo gravitacional como um campo vetorial, que foi o que eu fiz no material de campo vetorial. Definir o campo gravitacional. Então, ele pede para olhar lá a demonstração de como chegar no campo gravitacional. O que nos interessa aqui é o seguinte, que não foi dado o caminho para calcular o trabalho realizado por esse campo gravitacional. Então, eu não tenho como usar esse F aqui, a não ser que eu comprove que o F é conservativo, esse campo de força, ele é um campo gradiente, de fato vai ser, ele vai ter um probleminha aí que a gente tem que tomar cuidado. E aí eu tenho duas maneiras de resolver. Usar diretamente o teorema fundamental para integrais de linha, ou, já que o campo é conservativo, eu posso pegar qualquer caminho que ligue esses dois pontos. Um segmento de reta seria o caminho mais simples aqui, né? E aí eu poderia usar o segmento de reta para resolver a integral de linha, ou seja, calcular o trabalho. A gente vai achar a função potencial para esse cara aqui, tá? Então vamos lá resolver. O nosso F, então, eu vou copiar a notação do Stewart. O Stewart faz o seguinte, ó, quando ele coloca em negrito, para ele é vetor, tá? Então, esse F é vetor, esse X é vetor. É a notação que o Stewart usou para não escrever a setinha em cima. Então, essa seria isso aqui. Fica meio confuso, porque o X vai depender da coordenada X, fica meio estranho. Então, eu vou fazer o seguinte, fica melhor. Já que o X é um vetor, então eu vou botar um F de R, assim, igual a menos Mzinho, Mzão G, dividido pelo módulo de R ao cubo, vezes R. O que isso significa, né? Que o R é a distância entre os dois corpos, de massa Mzinho e Mzão. Não sei se vocês lembram, quando foi falado de campo vetorial, se eu botar o corpo de massa Mzão aqui e o corpo de massa Mzinho aqui, pela ação da gravidade, esse cara aqui vai ser atraído. E esse vetor aqui, essa distância, né, deixa eu até botar esse vetor aqui, ó, é o meu vetor R. Ele aponta nessa direção, por isso que tem um sinal de menos ali. Tá? Se esse ponto aqui tiver coordenadas x, y, z, como aqui é a origem, o meu R, né, seria o quê? Menos x, y, z. Só que aqui ele diz onde ele já botou o sinal de menos, ele já fez isso para a gente. O nosso R tem coordenadas x, y, z.
E aí ele já botou o sinal de menos, porque o correto era dizer que o R é menos x, y, z, né? Final menos inicial. Mas aí já está ali. Tá? Então eu defino o R tem coordenadas x, y, z e ponho o menos aqui na frente. Bom, tendo feito isso, então eu vou pegar esse R e colocar aqui no lugar do R e no módulo de R ao cubo. Então vai ficar que o F, o meu R então é x, y, z, e x, y, z, vai ser menos mzinho, mzão g. Isso é uma constante, posso deixar o tempo inteiro aí dentro, quando eu for calcular integral ou rotacional, fora, né? R, então, x, y, z, sobre o módulo ao cubo. Bom, o módulo a gente sabe que é a raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas. Então, é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado. Vou só apagar um pouquinho aqui. Elevado ao cubo. Aí eu posso dar uma simplificada nisso aí. Isso aqui é 1 meio, então vai ficar 3 meios, x quadrado mais y quadrado mais z quadrado na 3 meios. Então, o nosso fzão de x, y, z é menos mzinho, mzão, g. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Cada coordenada vai ficar dividido por isso aqui, porque eu vou precisar derivar ou integrar depois, e aí eu preciso definir quais são as coordenadas. São x, y e z. E aí cada um desses carinhas aí, dividido por x quadrado mais y quadrado mais z quadrado na 3 meios, x quadrado mais y quadrado mais z quadrado na 3 meios, e x quadrado mais y quadrado mais z quadrado na 3 meios. Bom, está aqui o nosso f. Para a gente poder calcular o trabalho, já que ele não deu o caminho, só deu o ponto final inicial, não tem outra maneira. Eu tenho que verificar se f é conservativo. Aí ele chama atenção na resolução, né? Ele diz que o campo de força gravitacional é um campo conservativo, quando ele for resolver, né? E já diz, rotacional é zero. Eu só tenho um problema, tá? Vou destacar bem aqui. Que cuidado que eu tenho que tomar? F não é contínua na origem, tá? Ela não está definida na origem, senão vai dar uma divisão por zero aqui. Eu não poderia falar nada sobre essa função na origem. Ou seja, né? 0, 0, 0. Mas eu não preciso me preocupar com isso. Por quê? Eu posso pegar qualquer caminho, né, que leve desse ponto a esse, ou seja, a origem não está nem nesse ponto, nem nesse. Eu posso pegar qualquer caminho ligando o ponto 3, 4, 12, 2, 2, 0 sem passar pela origem. Eu consigo fazer isso. Então eu consigo contornar esse problema e deixar a origem de fora sem problema algum. Então, tanto que quando eu for calcular o rotacional, eu vou dizer, ó, ele é conservativo para qualquer ponto do R3 que não contenha a origem. Né? Qualquer ponto menos a origem. Então vamos lá, verificando se é conservativo. Então, para verificar se f é conservativo, não tem outro jeito. Vou calcular o ROT de f. Por mais que tenham opções na internet de vocês conseguirem calcular o rotacional colocando essa função, por exemplo, no Wolfram e pedir para calcular o rotacional, é importante que vocês saibam calcular, né? Até para treinar a derivada, resgatar. Senão fica tudo muito online e na hora da prova ou quando retornar para o presencial, o cara volta enferrujado, porque fazia tudo em algum software e aí, de repente, se vê tendo que fazer no caderno e não consegue. Então, é importante. Então, o ROT de F vai dar um pouquinho de trabalho. Observem o seguinte, ó.
esse menos mzinho, mzão g está multiplicando cada coordenada. Como o rotacional é um determinante, esse cara aqui ó, vai estar numa linha do determinante, então eu posso tirar ele fora do determinante, com sinal e tudo. Então eu vou deixar ele aqui na frente, ó, menos mzinho, mzão g, aqui fora do determinante, e calculo o determinante I, J, K. Vou deixar espaço, né, porque tem bastante variáveis aqui. Bom, aí o rotacional é nábula vetorial f, então derivada em relação a x, derivada em relação a y e a derivada em relação a z. Desses caras aqui. Depois a gente ainda tem que achar a função potencial. X sobre x quadrado mais y quadrado mais z quadrado na 3 meios, y sobre x quadrado mais y quadrado mais z quadrado na 3 meios, e z sobre x quadrado mais y quadrado mais z quadrado na 3 meios. E agora a gente vai ter que derivar esse cara aí. Então observem, ó, só faz sentido eu derivar essas coordenadas aqui se o x, y, z forem diferentes de 0, 0, 0. Senão eu nem derivo, não faz sentido, né? A derivada disso aqui vai conter o x, essa divisão aqui. Então não seria contínua nem a derivada, nem a função na origem. Então não faz sentido eu trabalhar na origem. Então como eu não estou trabalhando na origem, eu posso fazer as derivadas tranquilamente. Eu estou trabalhando no R3, né? Tem outros poréns ainda para garantir a existência da função potencial, que a gente fala que o domínio tem que ser simplesmente conexo, ou seja, não pode conter buracos. Então, fica meio complicado aí, às vezes, se o domínio que eu estou trabalhando... Depois a gente vai ver isso no teorema de Green, tá? Se ele conter um buraco, eu não posso garantir, às vezes, a existência da função potencial. Bom, o que acontece agora aqui? Ó? Eu vou ter que derivar em relação a x, y, z, esse monstro. Ô, Antônio, não tem outra maneira? Não, não tem outra maneira. Temos que derivar. Então eu vou derivar isso aqui em relação a y. Observem que só tem y na parte de baixo, né? Então, o menos mzinho, mzão g já está aqui, vai dar um vetor agora. Então eu vou derivar isso aqui em relação a y. Vou fazer aqui no cantinho e depois eu coloco a resposta ali. Para quem tem dificuldade, resolvo praticar aí as derivadas parciais. Vou derivar em relação a y, z. Como esse cara aqui está na parte de baixo, eu já vou jogar para cima. X quadrado mais y quadrado mais z quadrado na 3 meios, negativo. E aí vou derivar. Observe que depois eu derivar o outro em y, ou em z, ou em x, é tudo muito parecido. A não ser que eu tenha que derivar em z, que aí tem z em cima e embaixo. Tá? Mas basicamente isso não vai acontecer. Sempre vou derivar numa variável que, aqui nesse caso, né, que os dois não aparecem. Tipo, derivar em z em cima e embaixo. Então estou derivando em y. Esse cara é constante. E vou derivar isso aqui. Como é uma função elevada a um expoente, regra da cadeia. Passo o expoente para frente. É a derivada de fora, né? Aí, menos 3 meios, menos 1 dá menos 5 meios. Né? Joga o expoente e diminui 1, vezes a derivada de dentro, que é 2y. Mas aí, esse cara aqui agora tem um expoente negativo, ele pode vir para baixo, vai cancelar esse 2, vai ficar menos 3yz sobre x quadrado mais y quadrado mais z quadrado nas 5 meios. E aí eu coloco essa resposta lá. Menos 3yz menos 3yz
sobre... Poderia botar aquilo como um asterisco, né? Mas tudo bem. X² mais Y², mais, porque a gente vai escrever ele um monte de vezes. Elevado a 5/2. Menos... Agora vamos olhar aqui no determinante. Aí vou derivar esse cara em relação a z. Só que aí tem y em cima, então vai ficar yz quando eu derivar. É exatamente simétrico igual ao outro, o outro ali, então vai ficar igual. Então vai ficar também. Só que aí tem o menos do determinante, né? E quando eu derivar, vai aparecer o sinal de menos. Então esse cara aqui vai ficar mais. Cuidado. Mais 3yz sobre x² mais y² mais z² elevado a 5/2. Agora, se eu derivar na direção j, derivar isso aqui em relação a z, vai aparecer o zx menos 3zx, ou xz, como queiram. Mesma coisa, x² mais y² mais z² na 5/2, mais, né? Vou derivar esse aqui em relação a x. Então, só tem esse x aqui embaixo. Quando eu derivar, vai ficar xz também. 3xz sobre x² mais y² mais z² na 5/2. E agora, na direção k, vou derivar isso aqui em relação a x. Vai ficar xy menos 3xy sobre x² mais y² mais z² na 5/2. A letra não ajuda muito, mas enfim. Mas aí, se eu derivar aqui a diagonal principal, a secundária, desculpe, né? Vou derivar em relação a y. Vai ter o menos do determinante e o menos aqui quando eu calculei. Só que agora vai ficar também a xy, porque eu estou derivando em y. Então vai ficar mais 3xy sobre x² mais y² mais z² elevado a 5/2. Só faz sentido, claro, né, vai cancelar tudo, mas só faz sentido eu dizer isso, que isso aqui é igual a zero, para qualquer ponto diferente da origem, né? Senão eu não poderia falar isso. Então é importante dizer o seguinte, ó, como x, y, z é diferente de 0, 0, 0, que é onde a minha função tem um problema, temos hot de f igual a zero, né? Porque vai ficar o vetor nulo vezes isso aqui, vai dar o vetor nulo. Vetor nulo. Ah, então o que eu posso dizer? Portanto, f é conservativo, ou seja, f admite função potencial, ele é o gradiente de uma funçãozinha fzinha. E aí agora vem aquilo que eu gostaria de chamar a atenção. Não é obrigatório ter que achar a função potencial. Eu poderia contornar o problema fazendo o seguinte, f é conservativo. Então eu vou fazer o seguinte, eu não vou achar a função potencial. Se ele é conservativo, ele independe do caminho. Se ele independe do caminho, eu vou trocar, né? Eu vou achar um caminho qualquer que ligue esses dois pontos, no caso, uma reta. E resolver a integral de linha. Poderia? Poderia, o resultado vai dar o mesmo. A gente vai achar a função potencial. Não é tão difícil integrar, a gente vai usar o macete, né? Se não fosse usar o macete, ficaria cansativo. Espero que não casse o meu diploma, né? Já não vale grande coisa. Bom, o macete diz o seguinte, como f é o gradiente de f'zinho, então o f'zinho, aquele menos mzinho, mzão g, só lembrando que o f'zinho depende de x, y, z, o menos mzinho, mzão g, eu vou colocar aqui em evidência, que tem lá no vetor, mzinho, mzão g, e aí eu vou integrar cada coordenada aqui, ó, do meu f, cada coordenada do meu f, essa primeira em relação a x, essa em relação a y, essa em relação a z. Como é tudo parecido, a substituição é a mesma. É uma substituição simples. Se eu chamar isso aqui de u, a derivada está aqui em cima com a diferença por uma constante. Tá? Bem básico. E aí eu acho a minha função potencial. Então eu vou integrar, né?
Então, a integral da primeira coordenada em x, que era x sobre x quadrado mais y quadrado mais z quadrado na 3 meios, não é 5 meios, 5 meios foi quando a gente derivou para calcular o rotacional, mais a integral de y sobre x quadrado mais y quadrado mais z quadrado na 3 meios dy. Ô, Antônio, eu já sei que eu poderia jogar esse cara aqui para cima como negativo. Poderia, menos 3 meios, né? Mas tudo bem. Mais a integral de z sobre x quadrado mais y quadrado mais z quadrado na 3 meios dz. Eu vou resolver a primeira integral e as outras são análogas, né? Então eu vou chamar u igual a x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. A derivada de u, estou derivando em relação a x, né? Então, se eu derivar, isso aqui é constante, isso aqui é constante. Se eu derivar em relação a x, vai dar 2x dx. Então, eu tenho que 1 meio de du é x dx. A mesma coisa acontece aqui, ó, vai dar 1 meio de dy, 1 meio de dv, se eu chamar isso aqui de v, e aqui também. E aí, a gente vai ficar então com a seguinte integral. F de x, y, z é menos mzinho, mzão g, que multiplica a integral, ó, x dx é 1 meio de du, 1 meio de du, e esse carinha aqui é u na 3 meios. Eu só não posso chamar isso aqui de u porque a substituição é diferente, né? Senão pode confundir. Aí eu vou chamar de dv e o outro de dw. O outro vai ficar também 1 meio de dv sobre v na 3 meios, mais 1 meio de dw sobre w na 3 meios. Tudo igual. Então, integrar essa, o resultado é o mesmo. Aí, como é que eu integro? Jogo o expoente para cima, né? Jogar o expoente para cima é meio estranho, né? Inverto aqui a fração, porque para mudar o sinal do expoente. Então, f de x, y, z é igual a menos mzinho, mzão g. E aí, isso aqui vai ficar 1 meio da integral de u na menos 3 meios, du, mais 1 meio da integral de v na menos 3 meios, dv, mais a integral, mais meio, integral de w na menos 3 meios, dw. Tendo feito isso, é só integrar. Fzinho, isso ainda não é o trabalho, né? x, y, z é igual a menos mzinho, é só a função potencial, g. Aí alguém pode estar dizendo, oh, Antônio, mas não seria mais rápido se eu tivesse encontrado a equação da reta e calcular o trabalho diretamente? É quase o mesmo trabalho, digamos assim, né? Mas eu posso me atrapalhar na hora de encontrar parametrização, substituir. O fato aqui interessante é usar o teorema fundamental da integral de linha. Então isso aqui vai dar, se eu integrar, né, menos 3 meios mais 1, dá menos meio, né, porque isso aqui é menos 1,5, mais 1 sobra 0,5. Então vai dar 1 meio vezes u na menos meio sobre menos meio. Aqui vai dar... A constante aqui não precisa colocar porque pode estar englobado por essa constante. Se quiserem colocar a constante, ok. Vai ficar 1 meio de v na menos meio sobre menos meio. Esse 2 aqui vai cancelar, né? Mais meio w na menos meio
sobre menos meio. Se quiserem, podem fazer assim. Mais uma constante C. Opa. E aí, a nossa função potencial, ou seja, potencial gravitacional, né? Que é a função que origina, que se eu calcular o gradiente, origina o campo gravitacional. Menos mzinho, mzão g. Aqui vai cancelar e aqui também. Então vai ficar menos raiz de u, menos 1 sobre raiz de u, né? Ah, mas quem é o x quadrado? Eu vou substituir. U é x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. A mesma coisa é o meu y e a mesma coisa é o meu z. Menos 1 sobre, vou botar em vermelho aqui. Prestem muita atenção, nós estamos usando o macete. Não esqueçam disso, senão vai dar tudo errado agora. Se bem que vai dar uma diferença por uma constante aqui, mas mesmo assim estaria errado. Daria multiplicado por 3 o nosso potencial gravitacional. Menos 1 sobre raiz de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado menos 1 sobre a raiz de w, que também é x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Bom, e aí, pode botar mais c aqui. O macete diz o seguinte, né? Tem 3 caras iguais aqui, ó. Porque se eu fosse resolver a função potencial por aquele método lá, derivar, integrar, igualar, esses caras aqui se cancelariam 2 vezes. Ou seja, é o que eu vou cancelar aqui, ó, do macete. Tá? Então isso aqui não é cancelar, mas então eles têm o mesmo sinal. É de fato um macete. Tem 3 caras iguais, tu deixa um só. Vou botar assim, ó, deletar. E aí, imagina se não tivesse áudio, né? O cara, como assim cancelou ali esses dois se são iguais? Por que não somou? F de x, y, e mesmo assim com áudio ainda vai ter gente se perguntando. Mas cancela, por quê? Então, lembrando lá quando eu falo de função potencial, quando eu falo do macete, eu explico por que cancela. E aí, então vai sobrar somente, vou botar um parênteses, menos 1 sobre a raiz de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, mais uma constante qualquer, e o potencial gravitacional vai somar aqui, né? Vai dar mais, na verdade, né? Porque vou multiplicar, é mzinho, mzão g, sobre a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Antônio, será que está certo? Calculo o gradiente disso aqui, tem que dar o fzão. De fato está, porque ignore o mzinho e mzão g, né? Tá, mzinho, mzão g, e aí vou derivar, vou jogar para cima com expoente negativo e vou derivar. Se eu derivar isso aqui, vai vir menos meio para frente e a derivada vai ficar menos 3 meios. E a derivada de dentro é 2x, derivando em x, né? Aí cancela, vai ficar mzinho, mzão g, x sobre a raiz, bom, elevado a 3 meios, né? Vamos ver, que eu vou jogar para baixo. Aí eu volto lá em cima na função, de fato, x sobre x quadrado mais y quadrado mais z quadrado dá 3 meios. Ou seja, se eu calcular o gradiente dá certo. Então, não erramos. E aí, não acabou. Agora eu vou calcular o trabalho. Então, o trabalho vai ser a integral de linha de f dr, mais f é conservativa, admite função potencial. Então vai dar f no ponto final, que era o ponto 220, se não me engano, menos f no ponto inicial, que é o ponto
3, 4, 12. Bom, então eu vou aplicar esses pontos aqui no Fzinho. Eu vou obter o trabalho. Vou botar o Mzinho, Mzão, G em evidência. Vai ficar 1 sobre raiz de 4 mais 4 mais 0, é raiz de 8, menos 1 sobre a raiz de 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 12 ao quadrado. E é 169. Eu posso simplificar. E o trabalho vai dar Mzinho, Mzão, G. 1 sobre 2 raiz de 2, menos 1 sobre 13. Aí pode deixar assim. Esse é o valor do trabalho para esse campo gravitacional.